Então vamos lá, né, gente? Eu costumo dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente então viu até o slide anterior, que é a parte mais de definição, a parte onde a gente aprende o que é totalitarismo, o que é autoritarismo. E agora nós vamos começar a segunda parte dessa aula, que é onde a gente vai adentrar mesmo nesse totalitarismo de direita da Europa do século XX. Então, para falar disso, nós vamos começar então falando sobre o fascismo. Fascismo que nós podemos falar que foi o primeiro movimento, o primeiro regime autoritário de direita no continente europeu. Então, por favor, acompanhem comigo. Para falar de fascismos, nós temos que saber a sua origem. A origem do fascismo, ela vai começar, né, por esse homem que está aqui à esquerda do monitor de vocês. Esse homem, Benito Almiceri de Andrea Mussolini. Ele foi o responsável por implantar o fascismo na Europa. Ele que foi um soldado da Primeira Guerra, ele chegou a se tornar um cabo durante a Primeira Guerra Mundial. Ele era um jornalista, tá? E ele vai fundar o fascismo dentro dessa Itália, porque o fascismo tem origem na Itália, tá, gente? E ele, como jornalista, ele era um grande conhecedor da história italiana. E ele almejava fazer da Itália um grande império, como era no tempo dos romanos. Então a origem do fascismo, ela vai ser remontada lá atrás na história italiana. Então, vendo essa segunda figura que está aqui à esquerda do seu monitor, essa aqui é a representação do que era um fácio. O que é um fácio, professor? Não, fácio era um machado que era utilizado pelos guardas das pessoas importantes durante o Império Romano. E esse fácio ele era um símbolo de poder durante o Império Romano. Olha que interessante. Mussolini ele vai falar que o fascismo é como se fosse a retomada do império dentro do século XX. Ele vai falar que a Itália tem que se unir novamente para que se torne uma grande potência. E ele vai retomar isso lá no Fácio, que era o machado do Império Romano, para fazer com que a população apoie. Prestem atenção, o fácio em italiano significa feixe. Então, olha aqui, olhando para essa imagem, a gente consegue entender que a população italiana devia se unir num feixe, numa grande multidão, para fazer com que o líder, no caso aqui, Benito Mussolini, conseguisse conquistar o mundo. Nós percebemos aqui que o fácio, o feixe, né? Ele guardava no seu interior o machado, que era a força italiana. Então, a origem do fascismo italiano remonta ao que nós podemos falar ao Império Romano. Mussolini vai se espelhar nos grandes imperadores romanos para que ele seja elevado, né? Então, olha que interessante, a história sendo recontada. Nós vamos ver que todos os grandes líderes totalitários, eles vão se embasar na história da antiguidade do seu próprio Estado. Foi assim com Mussolini, foi assim com Hitler. Então, olha que interessante a história sendo contada, só que eles vão deturpar bastante a história para se manter no poder. Então, vamos acompanhar o próximo slide. Nós vamos no próximo slide começar a entender um pouquinho dessa história, né? Então, vamos lá comigo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho dessa história. Eu sempre costumo falar nessa aula que ninguém ninguém acorda num domingo de manhã e fala: hoje eu vou querer ser um ditador de um regime totalitário. Não. Então nós vamos ver que nós temos uma história que fez com que Mussolini se tornasse um ditador de um regime totalitário. Então vamos entender um pouquinho desse contexto, né? Então, quando começa a história do fascismo na Itália? A história do fascismo na Itália ela vai começar no ano de 1919,
quando então Mussolini, que era um jornalista, né, ele vai fundar um partido. Lembrando que nós tivemos no 1918 o final da Primeira Guerra Mundial. O final dessa Primeira Guerra Mundial vai deixar muitos países, muitos estados insatisfeitos com o resultado do que fora o Tratado de Versalhes. E um desses países vai ser a própria Itália. Nós vamos ver que a Itália entra na guerra para tentar conseguir mais a sua política imperialista. Nós vamos ver que a Itália vai sair dessa guerra sem nenhum retorno dessa política imperialista. Isso vai insatisfazer e muito. Nós vamos ver que em 1917 nós temos a Revolução Russa. E os operários do mundo, a gente pode falar assim, eles começam a ter ideias socialistas para implantação. Então nós vamos ver que na Itália não era diferente. Nós vamos ter uma classe operária que se junta com pensamentos socialistas. Nós vamos ver que essa classe operária vai tentar colocar esse pensamento socialista em prática, o que assusta a elite italiana. Ok? Nós vamos ver também que nessa Itália nós vamos ter ex-combatentes de guerra que vão formar grupos paramilitares. O que é um grupo paramilitar, professor? São grupos políticos formados por pessoas civis que são armados. Hoje em dia a gente não fala mais tanto grupo paramilitar, a gente fala milícia, né? São grupos armados que defendem seus ideais políticos. E aqui nós vamos ver que Mussolini vai ter um apoio de um grupo paramilitar, que são os Camisas Negras, ok? Então, em 1919, Mussolini funda um Partido Nacional Fascista, que são os Camisas Negras, mais a elite. Então, ele já tem o dinheiro para começar a se tornar uma pessoa... Esse partido já tem dinheiro para ser financiado, porque a elite está por trás, ok? 1921, nós temos uma Itália. Vamos entender um pouquinho do contexto da Itália logo após a Primeira Guerra Mundial. A Itália, ela era uma monarquia parlamentarista, ou seja, eu tenho a figura do rei, mas quem manda de verdade é o primeiro-ministro. Primeiro-ministro que é votado para chegar lá. Então, os deputados, eles são votados e dentro desses deputados elege-se um primeiro-ministro, ok? Nós vamos perceber que em 1921 nós temos então uma eleição. E essa eleição vai mostrar que o partido fundado por Mussolini, que é o partido fascista, ele vai ter uma grande vitória dentro da Itália. Aqui nós temos em 1921, aqui a figura do rei Vítor Emanuel III, que é a figura do soberano. Só que nós vamos perceber que quem tem realmente o poder é o primeiro-ministro. Então nós estamos vendo, 1919, partido é fundado, 1921, nós já temos então a vitória de uma grande maioria de pessoas sendo elegidas pelo partido fascista, ok? Para mostrar o seu poder, Mussolini conclama as pessoas no ano de 1922 para fazer uma marcha, né? Uma marcha sobre Roma, para mostrar o seu poder. A Itália estava, como eu já falei no comecinho desse slide, a Itália ela estava sofrendo, como a Europa como um todo, a pressão dos socialistas. E Mussolini conclama os seus a irem fazer uma marcha sobre Roma. E nós vemos então uma população caminhando, né? Isso vai fazer com que o rei Vítor Emanuel III se assuste e muito e chame Mussolini para se tornar seu primeiro-ministro, tá? Em 1922 nós vamos ver que Mussolini se torna o primeiro-ministro. Então, a partir daí, para ele dar um golpe de Estado, se torna muito fácil, ok? Nós temos então, olha só, nascimento em 1919. Já em 1922, Mussolini consegue se tornar primeiro-ministro italiano. Olha que coisa, como esse crescimento foi espontâneo dentro dessa Itália, ok? Depois nós já temos 1925. Mussolini se torna Duce. Duce em italiano significa líder. Aqui ele deu um golpe de Estado. Ele vai deixar a figura do rei,
a ver navios e vai dar um golpe e se tornar Duce, o líder. Duce em italiano significa líder. Como que ele faz isso? A partir do momento que ele entrou no poder, nós vamos ver que isso também foi repetido pelos outros regimes totalitários da Europa, tá? Depois que ele entrou no poder, ele vai criar uma polícia para fiscalizar quem é contra o próprio regime. E no caso da Itália, a gente chama essa polícia de Ovra, né? Que em italiano significa uma organização de repressão contra o antifascismo. Ou seja, uma polícia que vai reprimir todo mundo que pensa contra esse regime. Lembra que eu falei para vocês, a partir do momento que nós temos um regime totalitário, nós temos o unipartidarismo. Como que começa esse unipartidarismo? A partir da Ovra aqui na Itália, ok? Nós vamos ver que Mussolini ele vai ter o apoio da grande burguesia, porque a grande burguesia está com medo, porque, por exemplo, a União Soviética acaba de ser fundada, 1924, a União Soviética acaba de ser fundada. Então a grande burguesia, com medo de perder os seus bens, vai apoiar Mussolini. Tá bom? Então nós estamos contando a história aqui de 1919 até 1925. No próximo slide a gente vai dar continuidade disso, ok? Vamos dar continuidade. No slide anterior, a gente falou então do nascimento de 1919 até o ano de 1925 do fascismo na Itália. Agora, nós vamos falar do ano de 1927 até 1935. Então, ano de 1927, Mussolini e o Partido Fascista vão promulgar na Itália a Carta del Lavoro, que foi uma constituição totalmente fascista, tá? Esse Carta del Lavoro, que era um conjunto de leis, vai dar amplos poderes a Mussolini. Então ele vai estreitar, esse conjunto de leis vai estreitar o relacionamento de Mussolini no poder. Ela vai fazer com que Mussolini tenha amplos poderes e não precise mais da opinião de ninguém para governar. A Carta del Lavoro, ela vai ter um alto teor corporativista, gente. Lembra que no ano de 1925, Mussolini vai se tornar Duce, ou seja, o líder da Itália. Ele vai extinguir os partidos políticos a partir da polícia repressora e ele vai ter o apoio da burguesia. Então, na Carta del Lavoro de 1927, Mussolini vai recompensar a burguesia por ajudar a se manter no poder. Então, ele vai fazer uma carta do trabalhador para que esse trabalhador perca direitos e a burguesia ganhe direitos. Um exemplo que a gente pode citar dessa Carta de Lavoro é que a previdência do trabalhador, 50% deveria ser paga pela empresa e 50% deveria ser paga pelo próprio trabalhador. Olha aí um dos absurdos. Então, depois eu vou fazer alguns recortes de algumas leis da Carta de Lavoro para vocês terem ideia. Mas o que vocês têm que saber da Carta de Lavoro? Que foi uma constituição, a gente pode afirmar que foi uma constituição fascista que deu amplos poderes a Mussolini, ok? Então, ano de 1927, Carta del Lavoro. Ano de 1929, vamos lá, Tratado de Latrão. Professor, o que é isso? Vocês perceberam que Mussolini já tem grupos paramilitares do seu lado, né? Os camisas negras. Nós vamos perceber que Mussolini já tem, além dos camisas negras, ele tem uma polícia política que reprime todos que pensam diferente dele. Nós vamos perceber que Mussolini tem a burguesia do seu lado. E agora, em 1929, nós vamos perceber que Mussolini também vai ter do seu lado a própria Igreja Católica. Nossa, professor, mas a Igreja apoiou o fascismo? Sim, a Igreja apoiou o fascismo. Vamos lá. Temos que entender um pouquinho do contexto do que ocorria na Itália nesse ano, né? Vamos lá, surgimento do Estado da Itália, ela vai ocorrer no ano de 1870, eu já falei isso para vocês. A unificação italiana, ela vai ocorrer no ano de 1870, com o rei Vítor Emanuel II criando o Estado da Itália. E quem era a maior detentora de terras dentro dessa Itália?
a própria Igreja Católica. A Igreja Católica diz que ela tinha 1/3 de todas as terras, 1/3 de todas as terras italianas, ok? E quando nós temos a unificação italiana, nós vamos perceber que a igreja não ganha nada com isso. O país Itália nasce e a igreja perde as suas terras com o nascimento da Itália. E a igreja vai ficar satisfeita com isso, gente? Não, não vai ficar satisfeita. Então, o que foi o Tratado de Latrão? Olha que interessante. Hoje, quando eu falo qual que é a sede do catolicismo no mundo, vocês vão me responder que é o Vaticano. Se eu fizer uma outra pergunta, se eu perguntar para vocês qual é o menor país do mundo, vocês vão me responder Vaticano. Só que até 1929 não existia Vaticano. Então, o Tratado de Latrão foi quando surgiu o país Vaticano dentro da Itália. Nossa, por que isso? Porque como forma de ressarcimento às terras perdidas, lá na unificação italiana, Mussolini vai chamar a igreja e vai falar assim, ó, vem cá, você vai ter a sua soberania, a Igreja Católica vai ter a sua soberania dentro da Itália, ou seja, você vai ser reconhecido como um país, só que em troca disso eu quero que você me apoie. A Igreja Católica vai lá e apoia Mussolini. Então quer dizer que a Igreja o Vaticano só foi criado a partir do momento que se deu apoio ao fascismo? Sim, o Vaticano só foi criado a partir do momento que deu apoio à política totalitarista de Mussolini, né? Além disso, nós vamos ver que além do nascimento do Estado do Vaticano no ano de 1929, nós vamos ver também que nós vamos ter um atrelamento do Estado à Igreja, né? O Estado laico vai ser deixado de lado e nós vamos ver que a partir do Tratado de Latrão, a Igreja e o Estado vão estar como de mãos dadas. Por exemplo, vai ser obrigatório dentro dessa Itália totalitarista o ensino religioso, o ensino da religião católica. Então, nós vamos perceber isso. O Tratado de Latrão, então, foi a junção do Estado totalitarista de Mussolini com a Igreja Católica. Eles vão como que se entrelaçar, ok? Belezinha? Então, nós temos, então, a partir de agora, Mussolini dominando tudo, inclusive agora com o apoio da própria Igreja. Belezinha? Gente, 1935, Mussolini vai pôr em prática as suas ideias imperialistas. A Itália que desde sempre queria ter um maior contingente de terra, ele queria ter uma maior porção de terra. E como que ele fazia isso? Através das suas políticas imperialistas. Davam certo? Não deu. Foi um dos motivos da própria Itália ter entrado na Primeira Guerra Mundial, mas ela saiu com mão abanando. Nós vamos ver, lembra que na minha aula de imperialismo eu falei que nós tínhamos dois países africanos que tinham a sua independência? Um desses países era a Abissínia. A Itália tentou conquistar, mas não conseguiu. E ela vai conquistar quando, professor? A Itália vai conquistar a Abissínia no ano de 1935, né? Então, nós vamos ver que no ano de 1935, Mussolini vai pôr em prática as suas ideias imperialistas, as ideias imperialistas da Itália. Então, na guerra ítalo-etíope, ok? De 1935 a 1936. E como que a Itália vai conseguir conquistar a Abissínia? Nós vamos ver que a Itália vai conquistar a Abissínia através de armas químicas, tá, gente? Então, nós vamos ver aqui como uma judiação, a gente pode falar assim. A gente vai ver que a Itália vai colocar a população da Abissínia, que depois posteriormente vai virar Etiópia, ela vai colocar essa população sob as armas químicas, ok? Então nós vamos ver que foi uma guerra muito sangrenta e a Itália ganha, tá bom? Belezinha? Então, beleza, gente. Acompanhem comigo o próximo slide. Então, próximo slide.
Gente, a história do fascismo vai terminar aqui? Não, não vai terminar aqui. Nós vamos ver que essa história do fascismo só vai terminar em 1943, 1945, depende de alguns historiadores. Só que, para que vocês precisam entender, nós vamos parar aqui no ano de 1935, tá, gente? Uma para a aula não se alongar muito e outra, porque a gente vai voltar a falar do fascismo quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então esse último slide é uma bibliografia, da onde eu tirei tudo isso que eu estou falando para vocês. Então as imagens foram do Google, e o conteúdo, professor? O conteúdo eu tirei basicamente do livro didático de vocês e também de um livro de um historiador chamado Eric Robensbaum, aquele que eu já levei até na aula para mostrar para vocês, tá? Então a Era dos Extremos. Beleza, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido essa aula. Espero de verdade que vocês façam todas as anotações pertinentes aí no seu caderno, tá? E se tiver alguma dúvida, por favor, me procure que a gente tenta sanar, tá bom? Então, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Queria estar presente, né? Queria ter essa aula presente, estando presente, eu na sala de aula e vocês também, mas infelizmente é isso que é dessa forma que a gente tem que passar o conteúdo, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Tchau, tchau, gente.